Aham. Foi fabricada aqui no Brasil. A Casa da Moeda que fabricou. Uma nota de 14 milhões vai ser reduzido para 14 mil. segundos. Sim. Ney, câmera do meio, ok? Ok. Operações policiais e militares deixam 11 mortos no Rio de Janeiro e Venezuela estreia nova moeda em meio a temores e confusão. Inundações na Índia deixam 1 milhão de desabrigados. Estes são alguns dos destaques de hoje do RP Notícias, que está começando agora. Boa noite. Boa noite. Operações conduzidas ontem por militares e policiais contra traficantes de drogas em favelas do Rio de Janeiro deixaram ao menos 11 mortos, entre eles um soldado. Ao menos 11 pessoas morreram nesta segunda-feira no Rio durante operações conduzidas por militares e a polícia contra traficantes de drogas em conjuntos de favelas da Zona Norte, segundo informações oficiais e da imprensa. O comando militar confirmou que entre os 5 mortos nas operações no Complexo do Alemão e na Penha há um soldado. Os militares, apoiados por veículos blindados e aeronaves, mobilizaram 4.200 homens para combater os traficantes das duas favelas, com ações secundárias na favela da Maré, todas próximas ao aeroporto internacional. O comando também contou com a ajuda de 70 policiais civis. A missão dos militares é cercar as comunidades, tirar as barricadas erguidas pelos bandidos, checar veículos e moradores e atender o comando em um comunicado. A Agência Brasil informou que 6 pessoas morreram em Niterói, zona metropolitana do Rio, durante uma perseguição de supostos bandidos que teriam roubado um veículo. A polícia militar os cercou com um carro blindado em um dos acessos da ponte Rio-Niterói, onde houve um intenso tiroteio. As novas cédulas de Bolivar entraram em vigor na Venezuela. A primeira medida de um polêmico plano de reforma econômica do presidente Nicolás Maduro em meio a uma crise que levou milhões de venezuelanos a abandonar o país. As novas cédulas de Bolívar sem 5 zeros entraram em vigor nesta segunda-feira na Venezuela. Nicolás Maduro decretou feriado para a adequação do novo sistema. Confrontado com uma enorme insatisfação popular, o presidente garante que a emissão de novas cédulas será o ponto de partida para uma grande mudança. Estamos esperando, todos estamos fazendo a mesma coisa, esperando para ver o que vai acontecer com esta nova moeda soberana. A expectativa que nós todos temos é que a partir de amanhã as novas cédulas comecem a circular com algumas antigas, como as de 1.000 até a de 100.000. A nova emissão chega apenas 20 meses depois que o governo lançou cédulas de alta denominação diluídas pela inflação e a desvalorização acelerada. O programa inclui um aumento do salário mínimo em mais de 3.400% a partir do dia 1º de setembro, um novo sistema cambial que começaria com uma maxi-desvalorização e altas do combustível e dos impostos. Depois de ficarem suspensas por mais de 12 horas, as transações eletrônicas foram retomadas aos poucos em alguns estabelecimentos abertos, farmácias, padarias e pequenos pontos de venda de alimentos. Há alguns dias, Caracas e outras cidades tiveram momentos de pânico no comércio, além de longas filas nos postos de gasolina após o anúncio de um aumento do preço dos combustíveis. Imigrantes e moradores de Roraima falaram sobre os confrontos no fim de semana entre brasileiros e venezuelanos.
A Advocacia Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação contra o novo pedido feito pelo governo de Roraima para fechar temporariamente a fronteira do Brasil com a Venezuela. A petição foi protocolada na segunda-feira após os casos de violência envolvendo cidadãos brasileiros e venezuelanos ocorridos nos últimos dias na cidade de Pacaraima, que fica na fronteira entre os dois países. No início deste mês, a relatora do caso, ministra Rosa Weber, rejeitou o primeiro pedido de fechamento da fronteira, mas deve analisar a questão novamente. De acordo com a Advocacia Geral da União, o governo federal está implementando todos os esforços para ajudar o governo de Roraima e não há omissão na condução da crise migratória. Imigrantes venezuelanos e moradores de Pacaraima falaram sobre os confrontos. São um grupo de pessoas agressivas. São um grupo de pessoas agressivas querendo nos tirar daqui com armas brancas, com paus, machados e essas coisas. Todo mundo correu, as crianças choravam, as pessoas foram agredidas, pisoteadas, alguns com os pés na cara. Foi muito feio. Com os pés na cara, muito feio. Daqui não foram expulsos quem não estava trabalhando, só vagabundo, porque a maioria que foi para lá, escarrado, era puro malandro vagabundo. Aqui não houve xenofobia, aqui houve um povo cansado. Isso foi o que houve, cansado de tudo que está acontecendo. Após o conflito, o governo federal decidiu enviar para Roraima mais 120 agentes da Força Nacional de Segurança Pública para reforçar a vigilância. Na noite de segunda-feira, um grupo de manifestantes de Pacaraima, com balões e bandeiras brancas, realizou uma carreata pedindo paz na fronteira entre brasileiros e venezuelanos. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, e o eleito Andrés Obrador deram início ao processo de mudança no governo. Começou formalmente a mudança de governo no México. O presidente Enrique Peña Nieto e o eleito Andrés Manuel López Obrador se reuniram com seus gabinetes em um encontro inédito. Antes, a transição acontecia alguns dias da posse, marcada para 1º de dezembro. Esta transição se está dando em cooperação. Essa transição está ocorrendo em cooperação e com o apoio do gabinete atual para que tenhamos tempo suficiente para as informações necessárias. Atual para que contemos com tempo suficiente com a informação que se requer. Em outro fato em comum, perguntas da imprensa foram aceitas, algo que nem Peña Nieto nem os outros ex-presidentes costumam responder. Ambos evitaram cair em controvérsias, apesar das perguntas focarem em questões que eles veem de formas opostas. Continua sendo um dos grandes desafios para este e tenho certeza que será para o próximo governo a questão da insegurança. Eu sou o primeiro a reconhecer que, embora tenhamos avançado, não foi suficiente para dar o objetivo de segurança. Em sua terceira campanha, López Obrador ganhou em julho a presidência do México com uma vitória esmagadora e sua coalizão também conseguiu a maioria nas 2 câmaras do Congresso. Vítimas de abusos sexuais cometidos na Igreja Católica do Chile, ocorreram protestos na capital de Santiago. Vítimas de abusos sexuais cometidos no seio da Igreja Católica protestaram em frente à Catedral de Santiago. Eles exigiram justiça e tentaram sensibilizar a sociedade para banir definitivamente o que consideram uma cortina de silêncio imposta pelas autoridades eclesiásticas em todo o mundo. Há muitas pessoas que não podem falar e as que foram silenciadas pelo abuso, pelo trauma, pela hierarquia da igreja. E esta é uma maneira de mostrar que o silêncio, o abuso e o trauma não triunfam sempre e nós estamos levantando a voz. Não é suficiente seguir escutando a palavra perdão. Não é o suficiente continuar ouvindo a palavra perdão. O que podemos esperar do Vaticano e da Igreja é entregar todas as informações que eles têm, que não continuem esperando a polícia e a promotoria para exigir as informações. A requisar-lhes a informação. Na semana passada, a promotoria realizou buscas em escritórios do clero no país para coletar dados que agilizem os processos criminais. Até o momento, há 73 pessoas investigadas judicialmente em 38 casos em andamento que afetam 100 vítimas.
A ONU afirmou que não observa nenhum indício de interrupção das atividades nucleares na Coreia do Norte, apesar das promessas de desnuclearização. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que a Coreia do Norte continua com suas atividades nucleares, apesar do anúncio do líder Kim Jong-un de trabalhar para a desnuclearização. A agência da ONU revelou que tinha informações sobre atividades relacionadas ao laboratório radioquímico norte-coreano entre o final de abril e o início de maio, ou seja, após a cúpula com o presidente da Coreia do Sul. O regime expulsou os inspetores da agência em abril de 2009 e desde então não estão presentes na Coreia do Norte. O organismo destacou ainda que Pyongyang prossegue com a construção de um reator de água leve, assim como com a extração e concentração de urânio na unidade de Pyeongsan. O diretor-geral da agência, Yukiya Amano, considerou profundamente lamentáveis as atividades que violam as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Kim reafirmou em 12 de junho seu compromisso com uma completa desnuclearização da Península Coreana em uma reunião sem precedentes com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas suas declarações não foram acompanhadas por nenhum cronograma de realização. As duas Coreias estão planejando uma nova cúpula em setembro em Pyongyang. A capital do Afeganistão, Cabul, enfrentou combates violentos depois que vários foguetes atingiram a cidade. Veja nas imagens. Ao menos 9 foguetes caíram nas proximidades do bairro diplomático de Cabul nesta terça-feira. Ao mesmo tempo, as forças de segurança enfrentavam insurgentes na área antiga da capital afegã. Um helicóptero militar foi enviado para a área da mesquita de Eidgah, no distrito de Rekakana, e lançou um foguete contra uma posição dos insurgentes. O ataque aconteceu no primeiro dia do Eid al-Adha, a celebração do sacrifício, a principal festividade muçulmana. Os moradores da região, que faziam compras para a festa, foram obrigados a buscar refúgio. Durante um discurso do presidente afegão Ashraf Ghani, transmitido pelo Facebook, foi possível ouvir uma explosão ao fundo. O Afeganistão aguarda a resposta dos talibãs a uma proposta de cessar-fogo de 3 meses apresentada no domingo pelo presidente Ghani. A proposta foi elogiada por Estados Unidos, OTAN e pelo Paquistão, que pediram o fim dos combates. 10 pessoas morreram devido à cheia repentina de um rio no sul da Itália. A cheia repentina do rio Raganello, no sul da Itália, deixou mortos e desaparecidos. As vítimas eram excursionistas que foram surpreendidas pelo mau tempo no Parque Nacional Pollino, na Calábria. A tragédia aconteceu na segunda-feira à tarde, quando vários grupos foram arrastados pela forte correnteza com o aumento do nível das águas. Segundo o balanço publicado pela Prefeitura de Cosenza, capital da província onde ocorreu o incidente, havia 2 grupos compostos por 18 pessoas cada. Mais de 20 visitantes foram resgatados, entre eles 2 crianças. Depois de várias horas de fortes chuvas e vento, as condições climáticas melhoraram na região. Os desfiladeiros de Raganello são uma meta cobiçada para escaladores experientes, pelas dificuldades que representam e, em várias ocasiões, as autoridades proibiram o acesso à região. Mais de 1 milhão de pessoas estão em acampamentos para desabrigados na Índia. As fortes chuvas no país já deixaram mais de 400 mortos. Voluntários tentam resgatar pessoas de áreas isoladas pelas inundações que devastam o estado indiano de Kerala. Autoridades locais informaram que centenas de pessoas morreram e mais de 1 milhão estão em acampamentos para desabrigados. A água começa a baixar na região turística, mas em Chengalnur, uma das cidades mais afetadas, ainda supera meio metro de altura e bloqueia as estradas. A chuva continua nesta terça-feira, mas menos intensa do que na semana passada. Graças a uma rede de canais internos, os pescadores colaboram nas operações de ajuda e os voluntários criaram restaurantes solidários. A contaminação da água potável e as más condições de higiene provocam o temor de doenças. As chuvas destruíram quase 50 mil residências, de acordo com autoridades locais. O governo calcula um prejuízo de quase 3 bilhões de dólares provocado pelas inundações. O valor deve aumentar com a redução do nível da água, o que permitirá a avaliação completa dos estragos.
Diante da situação, o governo indiano decretou estado de catástrofe natural na região. E a seguir, acompanhe os destaques do esporte com ele, Fernando Vanucci. Fica aí, a gente já volta. Terminado o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de Futebol no país, os observadores esportistas, os torcedores, estão neste momento fazendo cálculos para ver quem é que vai ficar no final. Os 6 que estão aí, ou alguém vai subir, ou alguém vai descer. É hora do esporte com Fernando Vanucci. Alô você, muito boa noite. O Vasco só empatou com o Ceará, mas ainda está respirando no Brasileiro. No segundo tempo, Maxi Lopes tocou e Wagner fez. Vasco 1-0. Mas o Ceará reagiu e deixou tudo igual com Thiago Alves de cabeça, 4 minutinhos depois. O Vasco ainda ficou com um jogador a mais nos 10 minutos finais, depois da expulsão de Samuel Xavier, mas não conseguiu aproveitar a vantagem.
Além do fraco futebol apresentado, a irritação da torcida chegou a um time de sem vergonha. Olha, o Vasco está em 15º lugar, 20 pontos. Apenas a um pontinho da zona de rebaixamento. O Ceará em penúltimo com 17. Brasileiro Série C, quartas de final. O Cuiabá está com um pé nas semifinais. 2-0 no Atlético do Acre. 36, primeiro tempo, o Cuiabá abriu o placar com a bola aérea, Eduardo Ramos, bela jogada, chuveirinho, Alê chegou batendo de primeira, mandando na gaveta, 1-0. O Atlético acreano até que tentou, chegou perto do empate, mas aos 41, segundo tempo, com muita precisão, Escobar mandou para a área. Edson Borges testou firme, sem chances para o goleiro. Cuiabá 2-0 final. Pode perder na volta segunda que vem por até 2 gols de diferença. Mesmo assim, a decisão vai para os pênaltis. Simples empate, Cuiabá segue. Os 4 semifinalistas sobem para a Série B no ano que vem. Além de Cuiabá, Bragantino, Botafogo da Paraíba e Santa Cruz estão quase lá. Hoje, rodada cheia pela Série B do Brasileiro. Criciúma e Coritiba, Londrina e Ponte Preta, Brasil de Pelotas e Paysandu, Avaí e Juventude, Boa Esporte e Figueirense, CRB e Fortaleza, Goiás e São Bento, Guarani e Atlético Goianiense, Oeste e CSA, Sampaio Correia e Vila Nova de Goiás. O Fortaleza, líder disparado, 43 pontos. CSA 37, Atlético Goianiense 34, Goiás 33 e na quinta posição Avaí também 33. No rebaixamento, Brasil de Pelotas 23, CRB 22, Sampaio Correia e Boa Esporte 17. Hoje, jogo isolado pelas oitavas da Libertadores, 2 das camisas mais pesadas do continente. O Independiente da Argentina, 7 vezes campeão e com 2 títulos mundiais. E o Santos, tri da Libertadores, bimundial. Avellaneda, estádio de Buenos Aires, 15:10 da noite. Jogo de volta dia 28 no Pacaembu. Nos 13 jogos entre Independiente e Santos, na história, foram 4 vitórias santistas, 3 empates e 6 derrotas. Então, todo cuidado é pouco. Por hoje é só. Amanhã estamos de volta. Camila. Obrigada, Vanucci. E já que o assunto é esporte, o jamaicano Usain Bolt treinou pela primeira vez com um clube australiano, com o qual ele fechou contrato. Vamos ver? Depois de brilhar e voar nas pistas, Usain Bolt quer agora ganhar os gramados. O atleta jamaicano treinou pela primeira vez com o clube australiano Central Coast Mariners nesta terça-feira. O lendário campeão do atletismo fez exercícios de alongamento, correu e depois fez práticas com bola ao lado dos demais jogadores. Bolt demonstrou bom controle e fez bons chutes com a perna esquerda. A sessão de 45 minutos foi acompanhada com um olhar atento por dezenas de jornalistas. Bolt afirmou que seu maior sonho no futebol é jogar pelo Manchester United. Gosto de novos desafios. Me desafiei nas pistas e fui extremamente bem. Cheguei ao topo e depois decidi que era hora de caminhar. O futebol sempre foi uma paixão para mim. O clube espera que Bolt esteja pronto para o reinício da A-League, o campeonato que conta com os melhores times da Austrália e da Nova Zelândia. O jamaicano já fez testes no Borussia Dortmund e em clubes da Noruega e da África do Sul. Boa sorte a ele, né? A atriz Jennifer Garner ganhou uma estrela na Calçada da Fama, lá em Hollywood. Ela recebeu a homenagem cercada pelos filhos e pelos fãs. Ela fez sucesso na série de televisão Alias e em filmes como Juno, mas foi somente eternizada nesta segunda-feira. A atriz americana Jennifer Garner ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Jennifer, one more time. I guess today for me is a moment to mark. Hoje, para mim, marca 24 anos de alegria que eu vivia em um trabalho que amo muito. Dividir isso com minha família e amigos é demais, muito especial. Jennifer recebeu a homenagem acompanhada dos 3 filhos e de um grande número de fãs.
A atriz é ex-mulher do diretor e também ator Ben Affleck. Um artesão britânico ganha a vida fazendo gravações em superfícies muito pequenas. As suas peças lhe rendem dinheiro e prestígio. Até a família real britânica já fez negócios com ele. Este busto da rainha Elizabeth II está gravado na cabeça de um alfinete. A façanha se repete neste pontinho de ouro, do tamanho do buraco de uma agulha. É o trabalho do britânico Graham Schultz, mestre na arte da gravação em miniatura. Eu quero que as pessoas fiquem impressionadas com o que faço. Por isso tento gravar em coisas que todo mundo sabe que são pequenas. Já gravei em cabeças de alfinete, no fio de uma navalha. Já abri um clipe de papel e escrevi na ponta dele. O artista abandonou a escola aos 15 anos e estudou por 6 anos em uma empresa de gravação. Começou o próprio negócio antes de fazer 30 anos. Ganhou prestígio e atraiu a atenção de clientes emblemáticos, como a família real britânica. O que motiva o artesão é saber que ninguém mais faz o que ele faz. Mas Graham confessa que se tornou um pouco obsessivo em aperfeiçoar a técnica. Trabalho da meia-noite às 5 da manhã, para evitar as vibrações do trânsito. Se um caminhão passa lá fora, eu sentiria a vibração e isso arruinaria o trabalho. Eu enrolo uma faixa de couro no meu cotovelo e a outra extremidade fica enrolada em uma prensa bem pesada. Fico puxando tanto quanto posso para manter minha mão absolutamente sólida, imóvel. A cada 3 meses recebo injeções de botox nas minhas pálpebras, para garantir que não haja distrações musculares enquanto trabalho. Aos 72 anos, Graham considera a condição física crucial para desempenhar bem o trabalho. Por isso, ele nada 10 quilômetros todos os dias e usa beta-bloqueadores para reduzir as pulsações enquanto trabalha. Cada item exige meses de dedicação. As peças terminadas são expostas sob a lente de um microscópio em uma caixa iluminada para destacar os detalhes que não poderiam ser vistos a olho nu. A arte é pequena, mas o preço não. Seu trabalho mais caro, uma série que mistura o inglês, o árabe e a caligrafia, foi vendido por $255 mil. Que exemplo, né? Olha só que curioso, no Cazaquistão o período feminino menstrual ainda é um tabu e para falar disso pode ser constrangedor para muitas pessoas por lá. Uma manifestação para tirar o estigma do assunto acabou virando caso de justiça. No momento em que boa parte do mundo tende a igualar os direitos dos homens e das mulheres, no Cazaquistão um episódio chamou a atenção nesta segunda-feira. Um tribunal do país multou uma feminista e ativista LGBT por vandalismo. O motivo? Uma campanha para acabar com o tabu em torno da menstruação na ex-República Soviética. Zanar Sekerbayeva, uma das fundadoras do grupo feminista, teve de pagar o equivalente a $35 em uma corte da maior cidade cazaque, Almaty. O protesto da ativista foi realizado no dia 9 de agosto e ela foi acusada de distúrbio por carregar cartazes com fotos, incluindo uma de uma mulher menstruada embaixo de uma tradicional tenda yurt. A menstruação é um tema considerado vergonhoso de se abordar na sociedade cazaque e Sekerbayeva poderia ter recebido uma pena de até 10 dias de prisão pela manifestação. Termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite. Boa noite.